Meus amigos do terceiro ano, estamos aí chegando na culminância, né? No encerramento do ano e também do ensino médio. E eu estou fazendo esse vídeo aqui para fazermos uma síntese do nosso conteúdo exatamente da última avaliação, mês de novembro agora. Então veja só, eu coloquei aí os slides e você vai poder acompanhar os slides. Também não vai se preocupar em buscar no livro mais conteúdo. Você assistindo essa videoaula e acompanhando e lendo os slides vai ser o suficiente para você fazer esta avaliação. Então vamos lá. O primeiro slide aí que você vai abrir vai ser sobre o darwinismo social. O que é o darwinismo social? Qual é a base? Como nós já estudamos desde o primeiro ano, estamos revisando na realidade, se baseia na teoria de Charles Darwin, do darwinismo, da evolução. E quem faz esse estudo, na realidade, é o inglês Herbert Spencer. Apesar de Augusto Comte ter assimilado, mas esse estudo é feito por esse inglês. O que seria basicamente o darwinismo social? Exatamente com base nessa teoria de Charles Darwin e na seleção natural da espécie, que faz parte dessa teoria, quando ele acreditava que umas espécies elas já nasciam com mais capacidade de sobrevivência do que outras. Então, ele, observando isso, ele traz para a ciência social, dizendo que existe, de fato, sociedades superiores a outras sociedades. E nós vamos ver que isso, na realidade, vai trazer uma série de problemas, essa ideologia, porque a partir daí vão gerar outros problemas sociais que nós vamos ver mais na frente. Então, o darwinismo social parte dessa premissa da existência de uma sociedade superior. Quando você olha para o nazismo, né, na Alemanha, você vai ver que essa ideologia tem base no darwinismo racial. Quais eram as características do nazismo na Alemanha? Veja aí, o totalitarismo, o indivíduo pertencia ao Estado, o antiparlamentarismo, ou seja, era governo único, né? Não tinha parlamento, também era antiliberal, antidemocrático, não era o povo que decidia, só devia ter um chefe. E aí no terceiro slide você vai ver, um povo, um império e um chefe. Era assim, são as características básicas do nazismo que surge a partir desta ideologia do darwinismo racial. Aí vem o racismo, né? Vem também o antimarxismo, Hitler, para Hitler, Karl Marx era um produto ele era judeu, né? Então ele era produto do pensamento judaico. Uma vez que Karl Marx era judeu, então Hitler não comungava com os pensamentos de Karl Marx. E outra coisa, para Karl Marx também o capitalismo só ia agravar as diferenças sociais. O nacionalismo também deveria ser construído, né, para construir, ou seja, a base para a construção de uma Alemanha que fosse, de fato, mais forte, uma Alemanha superior, né, às outras. Esse era o sentimento. O que eu quero enfatizar aqui não é o nazismo em si, apesar de estar citando as características, mas a base para esse pensamento é exatamente o darwinismo racial. Aí nós vamos para o segundo slide aí, é o etnocentrismo.
Abra aí um slide do etnocentrismo. E o que seria o etnocentrismo? Qual é a relação que tem com o darwinismo? O que é etnocentrismo, né? Esse termo foi criado em 1906 e por William Summer. E, na realidade, o etnocentrismo é se julgar uma etnia superior a outra, ou fazer juízo de valor, tomando como base a própria cultura. Então, isso é etnocentrismo e também está interligado com o darwinismo racial. Se afirma, sempre se diz no meio sociológico, que o etnocentrismo é a mãe de todas as discriminações. Você vai ver que nossos assuntos são interligados um no outro. Então, o darwinismo racial, social e o etnocentrismo, que é se julgar uma cultura tendo como base outra. Então, isso é etnocentrismo, de forma bem singular, bem simples, né, para se entender. Por exemplo, em um dos slides aí, você vai ver que eu coloquei a questão dos romanos. Para os romanos, quem não era romano era bárbaro. E isso é uma expressão de etnocentrismo. Se julgar que quem não é da nossa cultura, se na nossa cultura nós temos um hábito alimentar, e você vai na aldeia, eu já citei isso em sala, e você observa que os índios têm o costume de comer macaco, aí você vai fazer um julgamento com base na sua cultura alimentar. E isso é etnocentrismo, porque para os índios faz parte da cultura deles, é importante para eles. Então não se pode julgar uma cultura tendo como base outra, que isso caracteriza o etnocentrismo. Aí você vai ver nesse último slide aí do etnocentrismo, que eu falo exatamente das trocas culturais. Diferente do etnocentrismo, vai acontecer as trocas culturais, ou seja, o hibridismo cultural. Não existe mais, via de regra, não existe mais sociedade pura. Por quê? Principalmente com a globalização, as culturas foram uma influenciando outra. É verdade que existe culturas que elas são superiores e o regionalismo às vezes é atingido com essa globalização, porque se muda tudo. Professor, me deu um exemplo. A pizza, por exemplo. A pizza hoje é comum, né, em nossa cultura, mas nós recebemos isso dos italianos, mas é comum hoje, não se pode dizer que comer pizza faz parte apenas da cultura italiana. Isso é hibridismo, né? Essa relação, porque já faz parte da nossa cultura, e assim o mundo vai se interligando, e aquelas culturas que são mais fortes, elas vão causar mais influência em outras. Então há muitas discussões em torno disso. Então isso é hibridismo, né? Essa junção de cultura influenciando outra, e culturas recebendo outra cultura, e a partir daquele momento, esses hábitos culturais, seja de alimentação, de danças, passam a fazer parte da outra cultura. Isso é hibridismo cultural, certo? Então vamos para o nosso próximo slide, você vai abrindo aí, acompanhando, e agora nós chegamos a outro assunto que vocês gostam muito, já foi muito discutido em sala, que é a ideologia. Tudo é interligado, esses assuntos são interligados. Nós estamos fazendo uma apanhada assim, de coisas que nós já estudamos na sala de aula, para fecharmos o ensino médio sem chave de ouro, né? Esses assuntos que são tão importantes e que estão relacionados sempre com o Enem e o vestibular, enfim. Ideologia. O que seria ideologia, né? É difícil, você sabia que é difícil definir o que é ideologia, mas é o conjunto de regras, de comportamento, de ética. É um produto essencialmente moderno, é verdade, sim. Mas a ideologia
de acordo com os próprios sociólogos, pensadores, vultos aí da história, tem significados diferentes, se entende diferente o que é ideologia. Por exemplo, você vê aí que eu coloquei para Napoleão Bonaparte, o que era ideologia? Ele dizia que era uma falsa ideia, uma ilusão. Ele falou isso num discurso. Ele afirmava que tudo que os seus inimigos, seus adversários, opositores, as pessoas que o criticavam e aquilo que falavam era fruto da imaginação e para ele isso era ideologia. Mas quando você olha para Augusto Conte, você vai ver aí que ele vai falar de um conjunto de ideias de determinada época, né? Para Augusto Conte é isso, né? E para Karl Marx, é interessante, eu coloquei 2 slides aí falando de Karl Marx, mas veja aí que no fechamento eu coloquei que as ideologias, elas não são meras ilusões e aparência. Para Karl Marx, a ideologia era uma realidade bem objetiva e atuante. Isso porque ele sempre afirmava que a ideologia era utilizada para a manipulação de pessoas. Ele cita até como a máquina fotográfica, né, que ela na realidade faz a imagem invertida, né? E ele cita isso. Na realidade se apresenta uma coisa quando é ideológico, por trás se tem uma coisa bem concreta, se tem a ideia de manipulação mesmo. E para ele a ideologia era um instrumento de manipulação, sim. E aí você vai ver outro seguidor de Karl Marx e nós vamos fechar mais esse slide e vamos abrir o slide aí sobre preconceito, discriminação e segregação. Afinal, preconceito e discriminação tem diferença. Segregação são tão parecidos, né? Mas eu posso de antemão dizer a você que preconceito é uma ideia superficial que você cria de alguém, ou de grupos, ou de culturas, enfim. Algo superficial que se cria, né, sem base, sem um julgamento apressado, um julgamento com base em você, ou um julgamento com base na cultura da pessoa e na desinformação, enfim. É um juízo de valor sem bases, né, superficial. Isso é o preconceito, e o preconceito ele vai evoluir, ou seja, a discriminação já é uma atitude, porque as pessoas às vezes têm preconceito, mas não manifestam, e a discriminação já é uma ação, né, do preconceito. Mas vamos lá. Existe o preconceito racial, é isso que está ligado lá ao darwinismo racial. Você vê como essa ideologia, como esse pensamento, essa estrutura, né, ela trouxe muitas consequências. Muita gente embarcaram por essa crença de que uma sociedade é superior, raças são superiores a outras. Aqui no Brasil, a nossa base, né, a base da nossa identidade cultural, tem brancos europeus, tem índios e tem os negros africanos que chegaram como escravos. E veja só, então existe o preconceito racial quando se entende que uma raça, ou seja, uma etnia, uma raça é inferior à outra. E existe também o preconceito social. É muito comum também na nossa sociedade o preconceito social, que vai não é só da questão financeira, mas da escolaridade, não é isso? Padrão de vida, a renda, o poder de compra da pessoa, como a pessoa se veste, enfim. Toda essa estrutura social é observada e há um preconceito social, isso é científico. Também existe o preconceito religioso.
quando as pessoas, elas de forma desprezam as pessoas por causa das suas crenças, e aí gera o que se chama de intolerância religiosa. Vamos para mais um slide. E o preconceito de orientação sexual, né, que é muito comum em nossos dias também, as pessoas que, as comunidades LGBT que ia mais. Desculpe aí se no slide não está completo ainda. Mas existe o preconceito de orientação sexual, sim. E também o preconceito de gênero. O que seria isso, né? O preconceito contra as mulheres, que é chamado de misoginia. Também é comum em nossa sociedade, é científico, o que a sociologia afirma é com dados científicos. E existe também o preconceito linguístico, né? Às vezes por causa do sotaque das pessoas, a forma, o regionalismo. Então, isso não quer dizer que a nossa forma de falar é mais correta do que pessoas de outra região, mas existe o preconceito linguístico. E a questão da discriminação, que é essa diferenciação, né? Essa coisa designar uma ação preconceituosa em relação a outra pessoa. Mas existe, eu quero citar bem aqui no slide de número 10, sobre preconceito, discriminação e segregação, algo que não é muito comum, mas que é um termo usado pela sociologia, que é a discriminação positiva. Há pessoas que nem concordam, mas existe, é científico. E como seria isso, né? Quando a pessoa pertence a uma minoria, e uma forma de tentar se buscar ou de equiparar a igualdade que é prevista na Constituição Federal. Eu posso citar, você estudante sabe disso, que existem as cotas raciais, para indígenas, enfim, cotas para deficientes, e sociologicamente é conhecida como discriminação positiva, porque busca, né, trazer o sentido de igualdade para as pessoas. Então, existe esse termo, discriminação positiva. E eu estou citando aqui as cotas raciais como exemplo dessa discriminação positiva. Você, professor, não concordo. Pode não concordar, mas existe o termo e, cientificamente, a sociologia é uma ciência, existe essa discriminação. E a segregação, o que seria a segregação, né? Que é a dissociação. Toda segregação é discriminatória? É preconceito? Não. Existem segregações, por exemplo, por profissões, pelos grupos que as pessoas pertencem, né? E não necessariamente toda segregação, que são as organizações sociais, elas são fruto de discriminação. Mas, em muitas, e a maioria das vezes, sim. Porque existe a discriminação pelos questão dos bairros, as questões sociais, onde as pessoas moram, os acessos que as pessoas têm, existe sim, que é a questão de separar e até de isolar as pessoas, é segregação. Mas entenda, nem toda segregação ela é fruto de discriminação, porque existem as organizações sociais, os grupos sociais, profissionais que interagem, mas na maioria das vezes essas segregações são separação, porque existe a segregação espacial e urbana, que é a questão física, né? Que são as classes sociais que se concentram em determinadas regiões da cidade, e outras nas periferias, então um tipo de segregação espacial urbana e com aspecto de discriminação, de problemas sociais. Então nós vamos para nossos últimos slides, nessa síntese aqui desse conteúdo, que eu sei que todo mundo vai sair bem nesta avaliação, que é a xenofobia. Isso aqui geralmente as pessoas
nas provas, nas avaliações, sempre tem domínio disso, seja para provas objetivas ou subjetivas, para falar sobre o assunto, né? É o medo, né? É o medo do diferente, do estrangeiro. E é muito comum em nossos dias, dado ao elevado número de imigração, né? De imigrantes. Então, aqui no Brasil, a gente vê muitos venezuelanos e as pessoas agem, né, com essa atitude discriminatória, e para a sociologia isso é xenofobia. Então se vivencia muito isso em outros países. Há uma discussão grande também por causa do mercado de trabalho, entre outras coisas. Mas em síntese, o que é fato é que esse sentimento de ódio, esse sentimento discriminatório, a sociologia chama de xenofobia. Então, gente, é só isso, né? O nosso conteúdo, a síntese aí eu fiz, claro. O que você vai fazer? Professor, como vou estudar? Você vai ler todos os slides e assistir a videoaula e vai fazer uma boa avaliação, ok? Um abraço, a gente se vê para falar de sociologia.